Olá! Hoje vamos falar da hidratação dos nossos répteis. Existe uma variedade de répteis muito grande, com origem nos mais diversos climas e tipos de ecossistema. Então é normal que cada espécie se tenha adaptado a diferentes condições ambientais. No entanto, a verdade é que todos os répteis necessitam de hidratação adequada, independentemente de serem desérticos e viverem em climas secos ou de viverem diretamente dentro da água. A hidratação não é mais do que a obtenção de água que o organismo precisa e existem diferentes formas através das quais os répteis podem obter essa água. Vamos começar pelos animais semiaquáticos. As tartarugas semiaquáticas devem passar a maior parte do seu tempo dentro de água. Mas é essencial que estes animais tenham sempre disponíveis uma zona seca e uma zona de piscina onde possam nadar livremente. A possibilidade da tartaruga escolher em que local quer estar em cada momento é o que vai contribuir para o seu equilíbrio hídrico, ou seja, para que a quantidade de água que entra e sai do organismo esteja sempre equilibrada. Muitas tartarugas semiaquáticas que não têm um aquário ou um lago e são deixadas a andar livremente por toda a casa são tartarugas que sofrem normalmente de desidratação, o que muitas vezes leva à insuficiência renal e outros problemas de saúde. Portanto, as tartarugas devem ter uma zona seca com aquecimento, mas têm que ter água suficiente para nadar sempre à disposição. Os restantes répteis que normalmente temos nas nossas casas em Portugal vivem geralmente em ambientes terrestres, que podem ser mais ou menos úmidos. Estes habitats podem ser conseguidos em diferentes tipos de alojamento, terrários, faunários, flexários. Para todos estes répteis, em qualquer desses ambientes, é essencial que exista um recipiente com água. É verdade que o comportamento das diferentes espécies em relação à água é muito variável. Alguns animais vão beber ativamente do recipiente, da taça, do que for. Outros vão entrar no recipiente que tem a água e tomar banho. E outros ainda vão parecer indiferentes à presença da água. Parece que a água estar lá ou não para eles é igual. De qualquer forma, todos os animais devem ter água fresca, ou seja, renovada todos os dias, sempre disponível no seu alojamento. Isso dá ao animal a possibilidade de beber ou tomar banho, mas também vai conferir alguma umidade relativa ao ar ambiente, através da evaporação. Como falámos, alguns répteis vão parecer não ligar nenhuma água que está no recipiente. Alguns porque são espécies arborícolas de climas tropicais, como o camaleão, por exemplo, vão beber água através de gotas de chuva que escorrem pelas plantas. Alguns outros também podem beber água presente em gotas de orvalho ou condensação que estejam presentes no ambiente. Então, para estes animais, além do recipiente com água, nós devemos ter sistemas de chuva ou foggers, que são basicamente nebulizadores, que mantêm a água em circulação no ambiente, seja em forma de chuva ou de nevoeiro. Se não pudermos ou não quisermos por algum motivo ter estes equipamentos, podemos borrifar o terrário com água várias vezes ao dia, mas é importante que sejamos rigorosos nesse processo. A umidade relativa do ar, mesmo que seja elevada, não assegura a hidratação dos animais. Ao contrário dos anfíbios, a pele dos répteis não é permeável. Os répteis podem hidratar-se de duas formas: por via oral, ou seja, bebendo como fazem os mamíferos, como nós, ou por via retrógrada, ou seja, absorvendo água através da cloaca. As duas formas de hidratação são importantes e são complementares, ou seja, os animais devem ter acesso a ambas as formas de hidratação. Já vimos que as espécies arborícolas podem não beber do recipiente porque o seu comportamento natural é beber gotas que estejam presentes por escorrência ou por condensação. No entanto, existem outras espécies que parecem não beber de todo. As espécies desérticas, como o dragão barbudo, por exemplo, frequentemente dependem da água que existe nos alimentos para fazerem a sua hidratação corretamente. Então, não devemos ficar preocupados se não os virmos beber ativamente, mas isso deve chamar-nos a atenção para a importância de uma dieta rica em alimentos frescos,
ou seja, evitando oferecer alimentos desidratados de uma forma rotineira. Finalmente, e porque os répteis têm a capacidade de obter água através da submersão da cloaca, os banhos têm um papel importantíssimo na hidratação destas espécies. Algumas espécies podem ativamente procurar fazer banhos nos recipientes que estão dentro do terrário, outras não o fazem de uma forma natural. Dito isto, todos os répteis podem ser sujeitos a banho. Para lhes darmos um banho adequado, devemos colocar água tépida num recipiente que seja seguro, como um faunário ou uma caixa plástica. Geralmente a água deve estar à temperatura mais baixa do intervalo ótimo para a espécie, nunca deve estar fria, ou seja, não deve estar abaixo do intervalo ótimo, e também não deve estar demasiado quente, ou seja, acima desse intervalo, porque podemos provocar queimaduras graves ou golpes de calor e colocar a vida do animal em risco. O nível de água deve ser suficiente para que a cloaca do animal fique totalmente submersa, mas devemos evitar banhos com água muito profunda, uma vez que as espécies terrestres podem afogar-se. A frequência dos banhos varia de acordo com a espécie, mas também com características individuais. As tartarugas terrestres utilizam a bexiga como forma de manter o seu equilíbrio hídrico, ou seja, despejam e enchem a bexiga durante os banhos. Então, as tartarugas terrestres devem fazer banhos frequentes e, se forem recém-nascidas, devem mesmo fazer banhos diários. Os lagartos terrestres geralmente podem fazer banhos com menor frequência, mas devem consultar o vosso médico veterinário para adequar o plano mais adequado de hidratação a cada indivíduo. Resumindo, a água é um bem absolutamente essencial para todos os animais e os répteis, sejam eles aquáticos ou sejam desertos, não são exceção. É importante conhecer a biologia e o comportamento natural de cada espécie para podermos adaptar melhor as fontes de água. Ainda assim, os recipientes com água sempre disponível são imprescindíveis para todos os animais e os banhos são aconselháveis a todos os répteis, ainda que a frequência possa variar. Digam-me se ficaram com algumas dúvidas. Até breve!